Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a professora Thaís Bernardo, professora da rede estadual aqui de Ribeirão Preto, e junto com a Biblioteca Sinhá Junqueira, a gente tem desenvolvido um projeto chamado Tardes Literárias, que consiste na análise a cada 15 dias de uma das obras obrigatórias da FUVEST. Então, o dia de hoje a gente vai analisar os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Como é de praxe, para quem já assistiu às aulas anteriores, eu costumo, além de contar um pouquinho, de falar sobre os aspectos mais cobrados, mais importantes, eu procuro sempre estabelecer uma relação entre as obras, para provar para vocês que não foi colocado ali nessa lista de uma maneira aleatória ou para dificultar a vida de quem está sofrendo aí nessa vida de vestibulando. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente analisa, seja um poema, seja um romance, seja um conto, seja qualquer tipo de obra, e nesse caso, as 9 escolhidas aí para compor aí os livros obrigatórios, o que a gente percebe? Que eles dialogam entre si, seja por características formais, seja pela temática, seja pela atualidade com que eles ainda agregam certos valores para nós. Por exemplo, o comportamento humano, que costuma ser muito descrito, muito criticado pelos autores através das suas obras. Será que eles ainda são tão atuais? Ou será que porque uma obra que foi escrita em 1600 e pouco, ela já perdeu o valor temporal dela? Então, assim, vocês vão perceber, hoje, quando a gente estiver estudando o Gregório de Matos, aí, analisando alguns poemas, que pode ser que esteja mais atual do que nunca. Querem apostar? Tá? Então, aqui passando, né, o Gregório de Matos Guerra. Ele foi um escritor baiano. Ele nasceu numa família bem abastada na Bahia, até porque, pessoal, século XIX no Brasil, só as pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, que tinham acesso à educação, que tinham acesso a conhecimento. Então, o Gregório de Matos, ele nasceu, né, numa sociedade assim, uma família privilegiada, então ele teve acesso, ele pôde, como era de praxe naquela época, ele pôde estudar em Coimbra, ele pôde conhecer todos os lados assim da sociedade, mesmo que em alguns momentos ele se colocasse como crítico dessa mesma sociedade da qual ele fazia parte. Porque para ele existiam duas sociedades, aquela normal, dita normal, que era a que ele fazia parte, que tinha ali as pessoas de poder, que tinha os funcionários, os escravos, as pessoas como caminhavam, e a outra sociedade que ela era um pouco mais, que mostrava as contradições, os conflitos, e ele viveu um período em que essa marcação dos conflitos, das contradições, ela na literatura, ela é marcada no meio das artes, conhecida como barroco. O barroco, né, dentro daquela linha do tempo que a gente estabelece na literatura, ele, né, começou lá na Europa, óbvio, né, em Portugal, e o Brasil, como nessa época, né, século XVII, ainda era colônia de Portugal, acompanhava as tendências artísticas e as influências que Portugal exercia. Então, o que era o barroco, né? Vocês já devem ter visto isso em literatura brasileira, portuguesa. É aquela arte, assim, dos exageros, de uma maneira um tanto quanto racional, mas muito marcada pelos contrastes, pelas contradições, pelo jogo de palavras. Então tinha um certo rebuscamento. Para vocês terem uma ideia bem concreta, eu não trouxe aqui, eu não tenho comigo, mas se vocês pesquisarem, olhem Ouro Preto no século XVII, ou até mesmo algumas regiões da própria Bahia mesmo, as igrejas que permanecem até hoje. Foram construídas, né, com ouro que se extraía daquela época, e são muito detalhadas, você não vê um branquinho, um espaço ali, e as expressões. Se vocês observarem, né, para quem na maioria dessas igrejas, né, igrejas católicas, assim, que cultivam, que gostam de imagens, as imagens dos santos, de Cristo, denotavam um extremo sofrimento, e eram sempre assim, compostas num jogo, uns quadros, eles eram claros e escuros, mexiam com esse contraste.
dos opostos. Então, quando se fala no barroco, lembrem sempre disso, os opostos e essa questão dos exageros e principalmente aquele eterno embate entre bem e mal, luz e sombra, alma e carne, que basicamente é do que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, assim, o Gregório, ele nasceu em Salvador, na Bahia, como eu já falei para vocês, e eles eram donos de engenho, a família dele, como eu já disse, ele totalmente privilegiado, e não por isso, não é porque ele vivia numa situação privilegiada que ele ia defender isso. Então, assim, por conta, né, da família, dos estudos, ele também, a profissão, ele exerceu altos cargos, né, grandes responsabilidades ali, por exemplo, em 1663, ele com 20 e poucos anos, ele foi juiz, então assim, mas naquela época, assim como hoje, ainda existe aquelas QI, né, as indicações, e vocês acham que, porque antigamente isso não existia? E muito, tá? Então, às vezes vocês ficam pensando, nossa, mas por que o Brasil é desse jeito? Por que tem essa coisa? É histórico. Se a gente estudar as artes, a literatura, tá tudo registrado ali. Não foi uma coisa que aconteceu de repente. A nossa história, ela foi sendo escrita e vivenciada dessa maneira. Infelizmente ou felizmente, mas a gente tem que sempre tentar procurar refletir sobre isso, analisar, para definir as nossas ações e nossas atitudes. No caso aqui, as atitudes são o quê? De conseguir ter condições de fazer uma boa prova. E fazer uma boa prova não é simplesmente você ler o livro todo o conteúdo, todos os livros e achar que vai saber fazer a prova. Não. Você tem que entender os mecanismos, você tem que entender que muitas questões elas são realmente interligadas e que às vezes acaba dando uma margem aí de entendimento, interpretação muito ampla e muito bacana para vocês. Ai, mas eu não gosto de poesia, ai, é chato. Ou então assim, a gente tem que desmistificar aquela ideia de que poesia é só para falar de amor. Gregório de Matos, ele fala de amor também, mas vocês vão perceber que o que tornou ele quem ele é, ou seja, quem tornou Gregório de Matos com aquele apelido mais famoso, o Boca do Inferno, não foram as poesias lírico-amorosas dele, tá? Por outro lado, esse apelido também, Boca do Inferno, ficou tão evidente, ficou uma coisa tão marcante, porque ele é um dos primeiros, se não o primeiro autor brasileiro a criticar a sociedade brasileira. Até então, a nossa literatura, ela era muito mais documental, ela era meio literatura informativa, que falava do Brasil, descrevia os índios, até de uma certa forma meio pejorativa, mas assim, era uma coisa muito mais para favorecer a elite do que criticar. E o Gregório de Matos, em pleno século XVII, ele vai se colocar nesse papel de observar, sim, a sociedade que ele vive, que ele faz parte. De uma certa maneira, alguns falam, ele cuspia no prato que ele comia. Mas se ele não escrevesse sobre isso, quem escreveria? Quem que tinha acesso ao mundo das letras? Então ele aproveitou e fez isso, tornou isso o meio de vida dele, pagou muito caro por isso, teve grandes consequências, tá? Então ali ele foi passando de emprego para emprego, mas sempre alto cargo. Provedor da Santa Casa de Misericórdia. Vou falar para vocês, eu não sei exatamente o que era isso, mas era uma coisa boa, não era um funcionáriozinho qualquer. Ele casa, fica viúvo, né? A vida dele vai caminhando ali. E nesse meio tempo, enquanto ele vai sendo tesoureiro, juiz, procurador, ele vai escrevendo as obras dele. Só que aí ele começa também a sofrer algumas consequências. Por exemplo, em 1685, ele foi denunciado para a Inquisição, lá em Lisboa. Para quem não estudou, ainda não sabe o que é Inquisição, vocês estão perdendo uma parte da história do mundo que vocês não têm ideia. Isso independente de qualquer religião, é importante que vocês entendam, principalmente porque nos dias de hoje isso ainda é muito atual, é muito presente. Então, uma dica para vocês, se vocês não sabem o que é Inquisição, vão lá na parte nos livros de história, pesquisem Inquisição, Reforma, Contra-Reforma.
para quem quer saber mais, assim, eu vou dar uma dicasinha bem legal. É a época em que se queimavam as bruxas. É a época em que as mulheres, simplesmente por terem intuição, ou por fazerem uso, às vezes, de certos remédios caseiros, ou por terem conhecimento, elas eram consideradas bruxas, eram submetidas a torturas, a julgamentos, e, nesse caso, as mulheres, né, não só as mulheres, mas muitos homens também foram acusados, foram julgados, condenados, alguns também foram para a fogueira, outros no último momento ali negaram. Só para vocês terem uma ideia, o Galileu ele se meteu numa encrenca muito grande, porque ele falou que a Terra não era plana. Ou, na verdade, desculpa, a Terra não era plana, eu estou lembrando do contexto atual, mas é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Na realidade, ele falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, é a Terra. E ele quase foi, né, no último momento ali, ele teve que renegar para ele não ser morto, né? Mas muitas pessoas não, foram até ali a morte, né? Morreram defendendo os princípios dela. Então, só para vocês terem uma ideia do que era esse momento que o Gregório de Matos, ele tá ali colocando as ideias dele. E por conta vocês vão perceber o porquê que ele foi perseguido e condenado também, julgado. Só que ele não chegou a ser preso, mas aconteceram coisas piores. Por quê? Vamos descobrir por que ele foi denunciado, por que ele teve tanta polêmica aí. Basicamente, né, nesse esquema, ele vai então fazer algumas poesias, né, a lírica amorosa, né, e aí uma poesia meio filosófica, poesia sacra, e aí essa poesia sacra é que vai ser o encalço ali dos inquisidores, porque ele coloca assim, ele se coloca como um pecador que reconhece ali os seus próprios pecados, ele pede perdão a Deus, a maneira como ele conversa ali, às vezes com Deus, isso incomoda os inquisidores, incomoda o alto clero, a maneira crítica como ele vai fazer os poemas satíricos, em que ele não poupa absolutamente ninguém, seja sacerdote, negros, mulatos, juízes, governadores, ele não poupa absolutamente ninguém. É claro que isso vai incomodar, com certeza. Então ali, na poesia amorosa, é aquele conflito que eu já falei para vocês. Lembra o barroco, os conflitos, as contradições. Então, na poesia amorosa, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar sempre aquele conflito entre os prazeres da carne e a perdição da alma ali, ou seja, ele vai estar nesse embate aí. A poesia, uma poesia encomiástica, nada mais é do que um poema de circunstância, que ele fazia ali do momento, e fazia fé para homenagear alguém, que era muito difícil, corriqueiro, porque mesmo nessas homenagens sempre tinha uma alfinetada, sempre tinha alguma coisa crítica. E deixando bem claro para vocês, naquela época não se escreviam livros, todos os poemas dele, assim, ele não publicou, ele não assinou nenhum. O que acontecia? As pessoas que declamavam, as pessoas que tinham acesso às obras dele, aos poemas, é que foram atribuindo para ele ali o poema. Ah, você está ditando esse poema? Não, foi o Gregório. Então, assim, mas como que a gente consegue, como que os críticos conseguem reconhecer nele o valor ali? Não, esse poema é do Gregório de Matos. Pelo estilo, pela maneira como ele escrevia, porque vocês vão perceber que ele mantém uma certa regularidade, mesmo ele em tantos conflitos, contradições, mas ele mantém um certo padrão que a gente de imediato já reconhece como sendo do Gregório de Matos. A poesia lírica sacra é o quê? É a busca do perdão, mostrar a insignificância do homem perante Deus, consciência do pecado, ou seja, ele sabia que ele pecava e estava ali em busca de uma redenção. A grande questão aqui, que nas outras literaturas já aparece, desde lá do trovadorismo, que ainda não existia no Brasil, mas que a gente tem uma certa influência, até então, na Idade Média, se vivia aquele teocentrismo, que era o quê? Deus, o centro do homem.
Com o humanismo, o classicismo, a gente tem acesso, então, ao antropocentrismo, né? O Renascimento, ele traz aí um certo conhecimento e aquela noção de que o homem é o centro do mundo. E o Barroco, ele vai trabalhar as duas tendências, mostrar esses dois conflitos entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O soneto, tá? Para quem não lembra o que é o soneto, observem aí então a maneira como ele está composto. São 4 estrofes, as duas primeiras estrofes são quartetos, ou seja, 4 versos em cada uma, e no final 2 tercetos, ou seja, 3 versos em cada uma. Certo? Eu vou ler acompanhando aí, depois eu vou explicar certinho para vocês. Meu Deus, que estais pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é meu Jesus, é meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, um manso cordeiro. As duas primeiras estrofes, pessoal, ele vai mostrando ali o grande conflito, né? Ele chama, né? Ele se reconhece ali um pecador. E aqui é interessante vocês já começarem a prestar atenção, se não estudaram ainda, estudem figuras de linguagem. Não tem como analisar a poesia de Gregório de Matos sem saber o que é metáfora, o que é antítese, principalmente. Essas são as principais. Então, por exemplo, quando ele fala ali, pois vejo a minha vida anoitecer, o anoitecer aqui, pessoal, tem a ver com sombra, com escuro, ou seja, como se ele estivesse, né, se perdendo, morrendo. Então, as palavras, elas adquirem um novo significado e que, se vocês não compreenderem, além do vocabulário, vocês vão ter um outro entrave aí. Então, fiquem atentos com isso. E aí, muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor de me salvar. Ou seja, ele reconhece, né, a insignificância dele diante de Deus e sabe que só Deus que pode salvar ele dos pecados dele. Né? Então, as duas últimas estrofes consistem o quê? Nesse desejo e nessa necessidade dele ser perdoado. Nem que seja para ele poder pecar de novo. Mas é assim esse padrão, né? A poesia sacro, ela segue mais ou menos esses parâmetros, esses padrões assim. E uma coisa que vocês fiquem atentos também, o esquema de rimas, as palavras ali, tem uma certa regularidade. Igual ali, madeiro está rimando com inteiro, com derradeiro, com cordeiro. Então, quando se fala em esquema de rimas, e isso é muito cobrado em vestibular, as rimas que são iguais, a gente costuma colocar a mesma letra. Então, seria assim, a letra A. Então, ali, madeiro, né, você põe um Azinho na frente, inteiro, outro Azinho. Aí, viver, morrer, anoitecer, ver, é outro, estão rimando entre si, mas já não rimam com as primeiras. Então, aí a gente segue o alfabeto, a gente coloca a letra B. Depois, ali nas últimas estrofes, a gente percebe que elas não rimam com nenhuma das anteriores. Então, ali, por exemplo, delito está rimando com infinito. Então, aí a gente segue a sequência, letra C. Depois, delito, infinito, conflito. A gente põe um Czinho na frente. E aí, por fim, pecar está rimando com confiar e salvar. Diferente das outras rimas, nós colocamos a letra D. Então, vocês fiquem atentos com isso, porque ainda cai bastante essa história de esquema de rimas, quantidade de metrificação dos versos, né? Geralmente ele escreve sonetos, que é o formato desse tipo de poema com 14 versos, que eu já expliquei para vocês. E ele costuma ter um ritmo, né? Eles costumam ser decassílabos, ou seja, se você separar as sílabas poéticas, vocês vão ver ali 10 sílabas. Às vezes acontece, quando são cantigas, de terem 7 sílabas, certo? Então, agora, mais um poema sacros, para vocês entenderem cada vez mais a importância que esses poemas tiveram, né, nesse momento, né, da literatura, e por que causava assim, tanta ira,
tanta crítica, né? Por que ele foi tão julgado aí pelas pessoas. Então vamos mais um aí. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Verdade é, meu Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tenho minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Repara que é o mesmo padrão, ou seja, ele está ali reconhecendo que ele pecou, ele está sabendo de tudo, ele está descrevendo todos os pecados. Aí você pensa, nossa, mas só por causa disso ele foi tão, as pessoas julgaram tanto? É só vocês acompanharem as histórias de hoje em dia, assim. A gente hoje em dia, sem aprofundar muito o campo da religião, o que a gente mais vê são as pessoas pedindo perdão a Deus ou querendo alguma coisa e se oferecendo em troca aí de algumas coisas, ou algumas coisas lícitas, outras nem tanto, mas tudo assim, esse desejo de querer se salvar, de querer salvar a sua alma, de não queimar no inferno, como alguns acreditam, é uma coisa que já faz parte da nossa história. E existe até hoje mais forte do que nunca. Vocês têm exemplo aí na mídia todos os dias, Facebook que o diga também, tá? Arrependido estou de coração vos busco, dai-me abraços, abraços que me rendem vossa luz, luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais braços, misericórdia, amor, Jesus. Então ali essa ideia da luz, da escuridão, no primeiro momento ele está, né, todo ali arrependido, e aí depois ele tem aquela certeza de que Deus vai entender e vai perdoá-lo, ele argumenta. Então o barroco, que eu falei para vocês, o jogo de palavras, não é porque é um poema, que é o que eu falo para vocês, poema não fala só de amor, por que não argumentar, por que não ali um poema, ele pode falar de muitas coisas, amor é só uma delas. A poesia lírica amorosa, então aí vem a parte também que deixou ele muito conhecido, né? Obscenidade, carnalismo, diferenciação em relação às mulheres de acordo com a classe social, que hoje em dia, né, as pessoas desconstruídas ficariam bem bravas assim com esse teor, mas infelizmente era o registro que se tinha da época. E se a gente observar hoje como as mulheres ainda são tratadas, vocês vão ver que não é tão absurdo. Ele simplesmente registrou um valor que existia na sociedade e que hoje a gente ainda perpetua de diversas maneiras, mesmo quando a gente se diz tão desconstruído, tão consciente, tão informado. Tá? Atitude contemplativa, o amor elevado. Aí aqui lembra um pouquinho os sonetos do Camões, que é da escola literária anterior. Então aqui nesse caso, o que a gente vai observar? Que em alguns momentos a mulher ela é idealizada, mas na grande maioria das vezes ele vive esse conflito também entre a carne e o espírito, entre o ideal e o real. Olhem só. Minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo teu e tu foras toda minha. Juro-te, minha vidinha, se acaso minha quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante fino, pois por ti já percutino e ando para morrer. Precisa dizer alguma coisa? Reparem que ele não usa palavras difíceis, ou apesar de ser do século XVII, não é uma linguagem que a gente deixa de compreender. Justamente a simplicidade das palavras, elas também escondem outras intenções. Lembra ali aquela ideia mulatinha, né, provavelmente a escrava, que estava ali para atender aos desejos, aos olhares e o encontro carnal inevitável aí. Ai, mas professora, que coisa feia, que coisa injusta. A gente não pode apagar o que faz parte da nossa história. A gente pode tentar transformar, mudar. E isso, os vestibulares, de uma certa maneira, eles andam mandando esse recado para vocês. É só vocês ficarem atentos. Então é o que eu sempre digo para vocês. Esses poemas, essa escolha desses livros, dessas obras, não foram escolhidas aleatoriamente. Eles têm uma intenção. E se vocês perceberem essa intenção,
Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, não, vocês têm que ler todos os poemas. Se vocês lerem alguns e entenderem aí as intenções, conhecerem a história do Gregório de Matos, vocês vão ter muito mais subsídios para conseguir realizar uma boa prova, do que simplesmente só devorar todos os livros como se tivesse ali cumprindo uma missão e achando que com isso, não, já cumpri, já fiz a minha parte. Tá? Não é bem por aí. Agora, um outro poema também muito conhecido, tá nos livros de língua portuguesa, circula, é muito conhecido. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Então, olha o joguinho de palavras ali entre angélica, anjo, angelical. Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Luzente, pessoal, quer dizer o quê? Cheia de luz, né? Se como anjos sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Repara que agora na mudança aí, passou as duas primeiras estrofes, ele está falando de uma coisa, agora ele muda completamente. Mas veja que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tenta e não me guarda. Ou seja, ele compara aí a mulher amada a um anjo, e anjo deveria de ser um anjo da guarda, mas na verdade é o quê? É o constante alvo das tentações que ele sofre. Então é assim, é uma das maneiras como ele vislumbrava a mulher. Então, ou ela era totalmente carnal, ou como um ser delicado, angelical, mas que também despertava os mesmos desejos, as mesmas tentações. Então fiquem bem atentos com isso. Poesia lírico-filosófica é o quê? Consciência da transitoriedade do tempo, da vida. É uma palavra que, assim, vocês já devem de ter ouvido em outros contextos, o carpe diem, que é uma expressão latina que quer dizer o quê? Colhe o dia, aproveite o dia. Então, nesse contexto, mostra como que a vida ela é breve, como ela é passageira, efêmera. Então, aqui nesse momento, mostra um certo desconcerto do mundo, mas diante disso, assim, aquela coisa de você aproveitar a vida, de viver os momentos, ou como a gente diria, ser vida louca, né, nos dias de hoje. Vamos ver que tudo tem um equilíbrio aí, requer, mas o Gregório de Matos não estava muito preocupado com isso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Reparem que esse poema, ele é repleto de antíteses. Não lembra, não sabe o que é antítese? Antítese é uma figura de linguagem que ela aproxima palavras com sentidos opostos. Então, por exemplo, quando ele fala luz, noite escura, quando ele fala tristezas e alegria, quando ele fala firmeza, inconstância. Peguei os exemplos mais assim, evidentes, mas é o que? Só vocês lembrarem daquela musiquinha em Monte Castelo do Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem doer, ferida que... esqueci a música. Mas é mais ou menos assim. Agora, a principal, né, o alvo ali, o que tornou ele o verdadeiro boca do inferno. A poesia satírica, aquela poesia que não perdoava ninguém, nem aqueles que eram próximos a ele, tá? Então é o que? Ele ataca as autoridades, comerciantes, padres, freiras, juízes, militares, brancos, negros, mulatos, índios. Ele não perdoa ninguém. Dois alvos prediletos aí que eu tenho no slide,
o relaxamento moral da Bahia e os caramurus, que eram os primeiros colonos nascidos no Brasil e que aspiravam à condição de fidalgos. Ou seja, eles tinham nascido aqui, tinham uma certa posição social, financeira na realidade, mas eles queriam o título. Como que se obtinha títulos? Ou você comprava, ou a maneira mais conhecida, aquela mais tradicional, casamentos. Os casamentos faziam esse tipo de aliança. Então a pessoa, não bastava a pessoa ter dinheiro, ela tinha que ter um nome. E muitas vezes, enquanto ela não tivesse esse nome, ela não era bem vista. Então o Gregório de Matos, ele vai criticar isso, ele vai criticar os comerciantes que cometiam atos ilegais, ele vai criticar o clero ali, né, na figura dos padres, das freiras, que não tinham um comportamento condizente com as funções que deveriam exercer. E é lógico que com isso ele vai provocar muita gente. Ele não poupou nem os negros, os escravos, então tira aquela imagem de que eles só sofriam, que eram os coitadinhos. Então ele mostrava que também, até entre as classes mais baixas, tinha falta de caráter, tinha as contradições. Então, ou seja, ele não perdoou ninguém. Um dos poemas mais conhecidos dele, né, que geralmente, sendo obrigatório ou não, vira e mexe e cai nas provas, nos exames. Então ali, o que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse negócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio dessa loucura, usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu, negócio, ambição, usura. Palavras que para nós, assim, são até comuns, assim, a gente até conhece, mas falava, mas era para tanto? Era, porque ninguém ainda tinha feito alguma coisa desse tipo, certo? Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bem mais maciços, mestiços. Quais desses lhes são mais gratos? Mulatos. Então aqui é aquela crítica, né? O negro preto ali como uma propriedade, e aí os mais maciços, ou seja, os mais valorizados, os mestiços, os mais gratos, os mulatos, ou talvez assim, está criticando o fato dos próprios negros se voltarem contra eles mesmos, contra querer renegar um pouquinho as suas origens aí. Dou ao demos os insensatos, dou ao demo o povo asnal, que estima por cabeçal pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os círios já vêm aos centos e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando, meirinhos, guardas, sargentos. Ah, professora, mas eu não sei o que quer dizer essas palavras. Eu até poderia ficar aqui explicando para vocês, ou vocês têm duas alternativas, ou vocês vão ao Google, mas eu digo o seguinte, se lá, vamos supor que lá no dia da prova do vestibular vocês se deparem com palavras que vocês não conheçam, fica a dica. Se vocês já sabem, se vocês têm o conhecimento de que o Gregório de Matos escrevia de uma maneira crítica, que ele estava sempre apontando os erros, denunciando as hipocrisias das pessoas, os males da sociedade, isso muitas vezes é o suficiente para você responder as questões. Ah, não lembra? Vai dar aquele branco, não sabe o que é meirinho? Vocês não sabem o que é você não saber uma palavra em específico, o tempo que você perde numa prova que é marcada pelo tempo. Então fica essa dica para vocês aí, tá? E que justiça resguarda, bastarda, e grátis distribuída, veride, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Então ali, valha-me-nos Deus, o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Só para vocês terem uma ideia, o maior, assim, como ele era uma pessoa da alta sociedade, ele não podia ser simplesmente julgado como um qualquer. Então, ele quase, por um tempo, ele teve que sair do Brasil, e assim, era para ele nunca mais voltar. Isso era um dos piores castigos, ainda mais porque ele gostava do Brasil, ele
estava ali mesmo criticando, mas ele tinha um certo apreço. Seria o pior castigo, mas ele acabou voltando. E aí ele, né, viveu aí o restinho da vida dele escrevendo, polemizando. Ele não se intimidava com esse tipo de coisa. Tá? Nos frades da Mangueiras, freiras, em que ocupam sermões, não se ocupam em disputas. Então, assim, ele fala termos chulos, ele fala palavrão. Não sei nem se o Instagram vai permitir, mas qualquer coisa a gente põe um arroba, põe um asterístico, faz aquele pi. Mas que fique óbvio para vocês que ele não poupou. E na prova do vestibular vocês podem ter certeza que as palavras não vai ter asterístico, não vai ter nada. Tá? Com palavras dissolutas, me concluo, na verdade, que as lidas todas em frades são freiras, sermões e cultas. Então, assim, ele não poupa, ele não mede mesmo. Aqui é o tal do baixo calão, ele usa mesmo essas palavras. Então, imaginem, pessoal, se até 20, 30 anos atrás as pessoas censuravam, até hoje, assim, as pessoas não têm aquele discernimento, assim, para diferenciar uma arte de uma ofensa. Imagina isso no século XVII. Isso caiu, gente, como uma bomba. Então, é isso que vocês têm que marcar, é isso que vocês têm que entender, tá? Então, ali só para concluir, o açúcar já acabou, baixou, e o dinheiro se extinguiu, subiu, logo já convalesceu, morreu. Substitui açúcar por arroz, que vocês vão saber entender direitinho que cabe nesse contexto que a gente vive atualmente, tá? A Bahia aconteceu, o que a um doente acontece, cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu, ou seja, ele personifica a Bahia. Também é uma outra figura de linguagem chamada prosopopeia, ou personificação. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder, não quer. O que governa convence? Não vence. Quem haverá que tal pense? Que uma Câmara tão nobre, por se ver mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. E a gente está vencendo alguma coisa atualmente? O que vocês veem de diferente século XVII com agora? Dá para vocês entenderem por que é uma obra que ainda é muito atual, muito importante e está ali no rol daqueles nossos livros. Para quem não acompanhou ainda anteriormente, esse diálogo entre si de mostrar o desconcerto do mundo, mostrar que a sociedade pode passar o tempo que for, ela vai ser sempre marcada por coisas justas, injustas, contradições. Então o Gregório de Matos, ele tem aí deu a sua contribuição e eu espero também ter contribuído agora com vocês, passando um pouquinho. Se eu fosse vocês, ia agora na internet, procurava esses poemas, eles têm em abundância, tem domínio público, tem à disposição. Leiam alguns, experimentem, vejam se percebam esse jogo de palavras e deleitem-se, porque de uma certa maneira, na pior das hipóteses, vocês vão dar boas risadas também. Porque quem disse que estudar é chato? Pode ser divertido também, basta vocês se disporem a isso. Pessoal, eu fico aqui nesse momento, daqui 15 dias a gente volta com outra obra. Espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, divulguem, porque isso é muito importante. E não deixem de dar uma olhadinha nas obras originais, nas análises. Mais pra frente a biblioteca vai disponibilizar também questões que já caíram nos vestibulares sobre essas obras. Aguardem só um tantinho e não percam a gente de vista. Até mais!